O Deus da Bíblia, nós temos muitos deuses por aí. Se fala em muitos deuses. Se discute muito sobre Deus. E até se discute e até se refere a Deus como sua propriedade. Pessoas que falam de Deus de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Não é sobre esse Deus que eu quero falar. Porque ninguém é dono de Deus. Deus não tem patrão. E não é porque você manda que Ele vai te ouvir. Ele ouve quando quer. Ele responde quando quer. E Ele fala quando quer. Esse é o Deus da Bíblia. Há muitos falsos deuses inventados pelo homem, ou mesmo pelo maligno. Mas nós conhecemos e adoramos um Deus único, que é verdadeiro e que é soberano. O salmista expressou no Salmo 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas a bondade de Deus também traz com ela a sua justiça. Não é como o mundo fala de Deus. Até mesmo em uma discussão carnavalesca, em um cenário carnavalesco, se toma posse dizendo que eu faço isso, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, o Deus da Bíblia existe. Louvado seja o nome do Senhor. Os críticos da palavra, os que discutem a existência de Deus, ou mesmo aquele Deus superficial, que é como se fosse a lâmpada de Aladim, uma vez esfregado, o gênio sai e já atende os seus desejos, esse eu não conheço. E nem está na Bíblia. O Deus que está na Bíblia é aquele Deus que nos sonda. É aquele Deus que salmista Davi, em plena angústia da alma, aquele Deus em que Davi, reconhecendo o seu estado pecaminoso, é que ele se prostrou, colocou o seu rosto em terra e disse: não retire de mim o teu espírito. E Davi poderia dizer isso porque ele viu o espírito imundo que tomava de conta de Saul. Quando Saul perdeu o espírito de Deus, tornou-se vulnerável, atormentado, possesso, e tiveram que chamar um arpista. E esta foi a oportunidade que Deus abriu para aquele que seria o segundo rei de Israel. Aquele que já tinha sido ungido como rei, mas só que ungido como rei às ocultas, sem ninguém ver, sem publicidade, apenas no meio da sua família, quando ainda era adolescente. Deus move e se movimenta na história
E Davi, portanto, conhecia quem era Deus, porque não foi através do louvor da sua harpa que o espírito imundo saía do corpo de Saul, mas sim não era pelo toque da harpa, mas sim era pela unção de Deus na vida dele. Aleluia. O Deus da Bíblia é um Deus santo. No Salmo 53, versículo 1, Davi também faz uma indagação, porque Davi era um homem de batalha, de enfrentamentos, e ele sabia o quanto tinha Deus Baal, Deus Moloque, Deus, tinha vários deuses e deusas. E ele disse o Nécio no seu coração: não há um Deus único. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem na terra. Nós não estamos vivenciando o tempo diferente deste. Nós estamos vivendo os tempos semelhantes ao tempo de Noé, aonde para cada um de nós tem um Deus. E um Deus que o homem tenta modulá-lo, tenta fazer do jeito dele. Quando está precisando, tem Deus. Quando recebe a bênção, esquece de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que se revela ao homem através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo número 1, faz questão de colocar a divindade em ação. Porque ele não é um Deus morto, nem um Deus parado no trono, mas ele é um Deus de ação, chamado Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Aleluia. Portanto, o Deus da Bíblia é eterno. Ele não é um Deus circunstancial, assim como era Baal. Vem à minha memória agora sobre os filisteus, que levaram a arca, que representava simbolicamente a presença de Deus, porque Deus não precisa de arca para habitar. Mas através do homem ver alguma coisa, ele mandou construir a arca, e dentro dela colocar lei, porque uma nação, para ser nação, tem que ter lei. E o nosso Deus não é anarquista. Ele construiu e deu os 10 mandamentos em 2 tábuas da lei. E ele não mandou ninguém escrever, ele mesmo escreveu. É um Deus que escreve. A caligrafia de Deus deve ser linda. Aleluia. Deus não escreveu só na tábua, mas ele escreveu na parede. É um Deus que escreve em tábua de pedra, em parede de pedra. É um Deus que escreve o meu nome e o teu nome no livro da vida. Esse é o Deus da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Os falsos deuses são mortos, são mitológicos, são mitos, que às vezes estão no inverno, às vezes no verão, e outro tempo na primavera, quando está tudo certo. Mas o nosso Deus é Deus das 4 estações. O nosso Deus é Deus do vale e Deus do monte. Aleluia. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem lhe deu entendimento? Bendito seja o nome do Senhor. O Deus da Bíblia, portanto, é supremo, juiz do universo. Aleluia. Salmo 89, versículo 14, vai entender mais uma vez o salmista. Veja quanto Davi era inspirado em Deus. Justiça e juízo são a base do teu trono. Aleluia. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Porque se o Senhor viesse só com justiça e juízo, todos nós que estamos aqui, inclusive os obreiros do púlpito, estaríamos mortos. Mas quando Ele entra com misericórdia, eu e você ainda temos chance de dar glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 filhos de Arão ouviram falar de Deus, foram instruídos, botaram roupa de levitas, traje, unção com óleo derramado na cabeça e tudo mais. Mas ainda não tinham a confiança, nem conheciam Deus verdadeiramente, e por isso colocaram fogo estranho em lugar santo. O que Deus fez? Usou da justa justiça, e o juízo dele foi 2 mortos em pleno lugar santo. Deus não se zomba. O Deus do homem e o Deus do mundo se zombam dia e noite. Inclusive buscam fechar esta congregação que fala do nome dele, que apedrejam quem prega no mundo lá fora, quem diz a verdade, e perseguem os cristãos. Mas o Deus da Bíblia, além de misericordioso, Ele é Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E por Ele ser Salvador, o tempo da graça ainda está aberto. Nós vivemos um tempo da graça. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, a santidade do Senhor, nosso Deus, é um atributo inerente à sua majestade. Portanto, meus amados irmãos, foge da idolatria. Eu falo como a vocês que são cristãos entendidos. Julgai-vos, vocês mesmo o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos porventura não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque muitos de nós fomos chamados para a salvação. E o pão é um só. O pão da vida. Jesus. Sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, que é o próprio Cristo. E se Cristo é Deus, e se Deus é santo, o seu povo é uma nação santa. Aleluia. Fugir da prostituição o sincretismo religioso tem transformado vários deuses como se fosse a mesma coisa. Que tem hora que a gente olha e diz, ali está Deus. Mas quando vê os frutos, não tem Deus. Nós não conhecemos Deus pelo barulho. Nós não conhecemos Deus pela zoada. Nós não conhecemos Deus pelo reteté. Nós não conhecemos Deus pelo pula. Nós conhecemos Deus pelo fruto. Porque a árvore é boa. E a árvore boa, os galhos são saudáveis. E se os galhos são saudáveis, o fruto é bom. Vós não sois conhecidos pelos dons, mas vós sois conhecidos pelo fruto. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É um Deus que se comunica com o homem. Abraão estava com o coração aflito. Estava com o coração aflito porque não tinha filho. Deus manda um anjo para falar com Abraão. Escute que teu filho vai nascer. Senhor, não sei se tu está sabendo da história, mas minha esposa já passou aí, ó. Há muito tempo da biologia humana não produz mais nada. E aí o mistério como é que fica? A mulher, essa mesmo que conhecia o seu corpo, começou a rir. O anjo olhou e disse, por que tu riste do Senhor? Eu vou te dizer até o nome dele, é Isaac. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes eu me pergunto a mim mesmo, como ser humano falho e pecador. Senhor, por que tu deixou sofrer tanto Isaac? Por que tu trouxe tanta angústia para a esposa dele? Se tu sabias de onde sairia a grande nação. Mas é quando aquilo que é impossível para os homens, vem a resposta. A resposta vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não troque Deus por uma aventura. Não troque Deus por outros deuses. Porque vários Baal vão se curvar diante da arca do Senhor. Aleluia. Falou com Adão, falou com Noé, falou com Abraão,
falou com Isaac, falou com Moisés, esse mesmo Deus fala conosco. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele falou nos últimos anos, nos últimos dias, não mais por boca de profeta, mas Ele falou pelo seu próprio Filho Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. João 1,14, o verbo se fez carne. E para ser assim uma coisa bem sobrenatural, em Lucas 1,11, ele coloca um anjo para falar com Maria. Aleluia. Um anjo do Senhor lhe apareceu. Aleluia. Então vamos lá. Venha comigo. Deus se comunica diretamente com o homem, de forma audível. Deus se comunica através da escrita. Deus se comunica através da carne, Jesus, o verbo da vida. Deus se comunica através de anjos. Deus se comunica através até dos animais. Números 22, 28, uma jumenta falou. Está na Bíblia. Abriu a boca da jumenta. Abra a boca e dá glória. Porque até a jumenta glorifica o Senhor. Aleluia. Então, quando alguém disser, pastor, a igreja, é bom aquela igreja que é silenciosa, que não tem... Eu digo, meu irmão, até pela jumenta falou, imagina através de mim. Aleluia, eu vou dar glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele fala através de sonhos, de visões. Eita. Joel capítulo de número 2 fala que derramarei do meu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala em poder. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Olha o que diz Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, como no Brasil, como no Maranhão, e como em São Luís, e como na Avenida dos Holandeses. Aleluia. Aqui estão as testemunhas que experimentaram o poder do Espírito. Jesus é chamado Filho de Deus, filho em um F maiúsculo, porque não é um filho de relacionamento biológico com F minúsculo, mas é um filho que é a essência de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 15, faz a expressão, refere-se a uma relação particular do unigênito com o Pai e ao relacionamento espiritual com a igreja. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho, o F maiúsculo, de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Aleluia. E o 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele.
João capítulo 3, versículo 16, mais uma vez é mencionado o Filho, como ele foi enviado para nos trazer a eternidade, a vida eterna. Porque Deus amou. Agora esse amor já não é mais de caridade, carisma no sentido de benevolência, mas no sentido de amor salvífico. Não é amor de doação qualquer, não é amor de uma doação fraternal, mas é de uma doação paternal. Deus amou a nós de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 8,36 arremata e diz que esse envio aí foi para libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas, o apóstolo Paulo faz um arremate e diz o seguinte: não é obra, não é esforço humano, não é força do ser humano, mas o Filho morreu por nós pela graça, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. A origem é Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é chamado Filho de Deus, e aqui mostra a sua divindade. Mas Jesus também é chamado Filho do Homem, e aqui mostra a sua humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Heresias negam a humanidade de Cristo, e outras negam a deidade de Cristo. E outros ainda dizem: olha, Jesus era meio homem, meio Deus, então é 50%. Ele era híbrido. São tudo heresias. Não há como negar que Jesus era Deus e Jesus era homem. Romanos capítulo 9 e versículo 19. Eu quero caminhar para o meu final, tinha mais coisas para falar, mas eu quero que você saia daqui compreendendo que Deus você serve. Qual é o Deus verdadeiro? A salvação é para os salvos. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? A vontade do Senhor é salvar. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a salvação é para todos aqueles que nele crer. Tu, pois, meu filho, agora o filho é minúsculo, porque é para mim, para você, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e que seja idôneo para também ensinar os outros. Escute, e aqui eu finalizo. Fique de pé. A predestinação é que a todos os homens foi feito um só sacrifício. A predestinação é a todos os homens. 1 Timóteo 2 e 4. Que quer que todos os homens sejam salvos. Aqui está a predestinação. É a vontade que o Senhor tem.
e que já nos predestinou para um grande e maravilhoso céu. Aleluia. Eu irei e vos preparar lugar. Se eu não for, João 14, não há quem faça esse lugar para você. Então Jesus aqui é o caminho único, o Deus único. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. 2. Na casa de meu pai já está pronta. Ela não vai se aprontar, ela já está predestinada a receber todos aqueles que nele crer. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e eu vou levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Mesmo vocês sabem para onde eu vou, e conheceis o caminho. Não cremos que alguns estão predestinados para a morte do inferno, e outros estão predestinados para a morte eterna do céu. A predestinação é uma só, agora ela é condicional. Assim como nós não cremos que uns foram predestinados para o inferno e outros para o céu, também nós não cremos na universalidade da salvação. Nós cremos que a salvação é pelo crer. E o crer vem pelo ouvir. E ouvir pelo arrependimento. A mensagem de João Batista foi uma só em todas as igrejas que ele passou, que foi o Rio Jordão: arrependei-vos. Aleluia. Foi um pastor de igreja única e mensagem única. Vai lá e ouvir quem quiser: arrependei-vos. Aleluia. Não tinha coral, não tinha torre forte, não tinha fogo e glória, não tinha redenção. Só tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus já na sua glória, já na partida para a glória, ele diz: quem crê e for batizado, serás salvo. Mas quem não crer, fica por aqui mesmo, que já está condenado. Mensagem Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu e você estamos aqui pela graça. Nós vamos comer do pão pela graça. Vamos tomar do cálice pela graça. Aleluia. Comei e bebei dele todos. Aleluia. Mas antes, examina-te o homem a ti mesmo, e olhai para você, e diga: eu estou pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Porque aquele que bebe e come indignamente sofrerá as consequências. E é por causa da incredulidade, e é por causa da falta de um respeito, e é por causa da crença em um Deus que não é o Deus da Bíblia, que muitos estão doentes, que o mundo jaz do maligno, mas que ainda há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Vocês ainda querem voltar no próximo domingo? A palavra é dura. Muitos discípulos já foram. Aonde estão em Simão Pedro para dizer: para quem iremos nós? Se a Bíblia é a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o Senhor da glória, e Jesus é o Pai, Jesus o Filho, Jesus o Espírito Santo. Enche essa casa, enche este lugar, enche, 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 enche. Senhor é o meu sustento. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Baixa o som um pouco, deixa o povo glorificar, deixa o povo exaltar. Baixa só um pouquinho o som. Eu quero ver o som da glória, o som do louvor, da adoração. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia. Ei, meu irmão, dê glória. Aleluia. O sepulcro está vazio. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está conosco. Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, Filho do homem. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação é para todos aqueles que nele crê. Enquanto estivermos no altar de Deus, enquanto estivermos no altar do Senhor, Ele vai estar presente conosco. Mas se tu passar pelo vale e por algum motivo esqueceu de Deus, e por algum motivo amou o mundo mais do que a Deus, e por algum motivo deixou o Senhor por algum instante, mas veio nesta casa nesta noite para ter um encontro com o Senhor, Ele está indo ao teu encontro agora.
do Senhor e está te trazendo de volta para casa. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Pai. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, já foram batizadas em águas, mas não se prepararam para tomar ceia. Eu quero te dizer nesta noite: conserta o teu altar agora e participe conosco, porque a grande ceia já está preparada.